Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu vou apresentar, através dessa dinâmica de vídeo, o meu trabalho da cadeira de edição em audiovisual, da avaliação, que em questão é análise, né, uma análise de um filme que o que eu escolhi é Festim Diabólico, de 1948, dirigido por Alfred Hitchcock. Acho que dispensa apresentações o nome do diretor e roteirista Alfred Hitchcock, conhecido por muitos como o mestre do terror e conhecido por muitos também, reconhecido por muitos como um dos maiores, se não o maior, diretor, né, da história do cinema. Festim Diabólico é o número de filme 40, quadragésimo, da carreira do diretor, que teve no total cerca de 53 longa-metragens produzidos, além de curtas e séries também. A história se baseia nos dois personagens, Brandon e Philip, que planejam e executam o assassinato do seu ex-colega da faculdade, David. A partir daí, um jantar elegante é oferecido para nada mais nada menos que os parentes e amigos da vítima, como os pais e a esposa dele. O crime é cometido como um exercício intelectual para provar, de certa forma, a sua superioridade e executar um crime perfeito. Seguindo o trabalho, agora a gente fala sobre então o editor de Festim Diabólico, que se chama William Ziegler, que nasceu em 4 de setembro de 1909 na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele é conhecido por trabalhos como musicais e comédias, um pouco diferentes também da sua ligação com os filmes de suspense do Alfred Hitchcock. Trabalhos que ele é conhecido, por exemplo, então, são Minha Bela Dama, de 1964, Última Esperança na Terra, de 1971. Além de Festim Diabólico, que ele editou para Alfred Hitchcock, outros trabalhos que os dois produziram em conjunto foi Quando Fala o Coração, de 1945, e Pacto Sinistro, de 1951. O editor ainda trabalhou na Hal Roach, de 1935 a 1940, antes de ingressar na Paramount. Depois ele ainda trabalhou na Selznick Productions, terminando na Warner Bros. Vamos então para outra parte então da apresentação do trabalho, que é a primeira parte agora da análise da edição então do filme Festim Diabólico. O filme no total tem 80 minutos de duração e foi filmado para parecer um plano de sequência, né? Como um único plano. Porém, como os filmes tinham a duração no máximo de 10 minutos, ele tinha que fazer cortes que fossem invisíveis ou imperceptíveis para o público em questão. Ao todo, o filme ele apresenta 10 cortes, sendo 6 cortes disfarçados e 4 hard cuts, que são cortes sem disfarce, são cortes bruscos, que não tem nenhum efeito de transição nesse meio, e depois eu explico por que existem esses hard cuts no meio desses cortes disfarçados. O filme, pelos movimentos de câmera e pelo movimento dos personagens, acaba tendo dentro de um único plano vários mini planos, podemos dizer assim, como por exemplo, no momento que é feito um plano detalhe em algum objeto ou em algum personagem, pela movimentação desse personagem ou pela movimentação da câmera, posteriormente esse plano acaba mudando. Então dá para dizer que tem diversos mini planos dentro desse único grande plano que é o filme. Porém aqui nessa parte eu vou considerar apenas os 10 cortes feitos no total do filme. Eu apresento agora também, vou colocar aqui em seguida, um vídeo editado pelo Veish Visuals, em que mostra todos esses 10 cortes que o filme apresenta. Eu não vou mostrar todo, porque senão vai ficar um pouco longo, mas eu vou mostrar um pouco para que vocês tenham um pouco de noção de como eram executados esses cortes disfarçados e esses hard cuts. We have a very simple excuse right here. What are you worrying about, Philip?
After all, old Mr. Kentley's coming mainly to look at these books. Now, what could be better than to have them laid out neatly on the dining room table where the poor old man can easily get at them? Os hard cuts, então, como eu estava falando, eles são os cortes bruscos que não apresentam nenhum efeito de transição entre eles, e agora, quando a gente vê o filme montado completamente, a gente acaba percebendo esse corte brusco que torna o filme como se não fosse completamente um plano sequência ou um plano único. Porém, a explicação disso é que na época que o filme foi criado, em 1948, ele era apresentado no cinema pelo projetista. E como o projetista ele tinha 2 rolos de filmes, cada rolo no total de 10 minutos, a cada 20 minutos os rolos eram trocados. Por isso que eram feitos esses hard cuts, e naquela época não era possível, né, pela troca dos rolos, perceber esses cortes bruscos. Agora, com a edição montada por completo, a gente pode perceber e acaba tirando um pouco essa ideia de plano sequência. Agora, então, seguindo o trabalho, eu vou fazer a análise dos 3 planos do filme. Como o filme, né, na sua ideia original, é um plano único, aqui eu vou me limitar a fazer a análise desses 3 microplanos, mini planos, como a gente pode dizer assim, que existem dentro do filme. Então aí a análise do primeiro plano que eu escolhi, que é logo o início do filme, um plano aberto que é visto em ângulo plongé. Alguns prédios aí são visualizados, um carro passa, outra mulher passa com um carrinho de bebê e outra pode ser vista lá na outra porta, limpando, varrendo a sua entrada da casa. Agora começa a subir, né, então os créditos iniciais aí, com o nome do Alfred Hitchcock e dos atores e atrizes e produtores do filme. Mais uma movimentação de pessoas, e então a câmera ela faz uma panorâmica, né, da direita para a esquerda, movendo sobre seu próprio eixo, onde agora ela vai focar na janela do apartamento, visto de fora, num primeiríssimo plano. Bom, então o segundo plano que eu escolhi para analisar, aí o personagem estava focado em primeiro plano no personagem Rupert, agora a câmera faz um movimento de pan da direita para a esquerda e depois de baixo para cima. Brandon agora ele entra em cena em primeiríssimo plano, e agora um pan da esquerda para a direita passa, né, por Philip ao fundo, desfocado, e para com Brandon e Rupert no quadro, em meio primeiro plano. A câmera recua. Pode ser visto agora os 3 personagens em plano americano, mais, né, a profundidade aí da sala de estar. Agora o terceiro plano que eu escolhi, o Rupert e Brandon conversam, né, os dois em primeiríssimos planos, o Brandon de costas e Rupert de frente. Agora a câmera faz um movimento de pan, né, direto no seu próprio eixo, de 90 graus. Agora mostrando o Brandon de frente, em primeiríssimo plano, e Rupert atrás dele, e lá ao fundo, sentado no piano, Philip. A câmera agora ela faz movimentos de pan, né, agora da esquerda para a direita. Agora da direita para a esquerda, enquanto Rupert e Brandon discutem. Novamente o plano é da esquerda para a direita. E agora então Rupert se aproxima do piano, agora onde ele já pode ser visto em plano médio. Agora comentando então sobre o estilo de edição de Festim Diabólico. Filmado em um único ambiente, que é o apartamento, né, dos 2 assassinos, a história do filme Festim Diabólico começa então, né, que foi a ideia de Hitchcock, que viu uma peça de teatro que foi a base dele para compor esse filme. A história ela começa às 7h30 e termina às 9h15 da noite. Então dá para perceber essa mudança de tempo pela janela panorâmica que apresenta o apartamento, onde o filme começa de dia e termina à noite. O filme foi feito para parecer um plano sequência, porém como os rolos tinham duração de aproximadamente 10 minutos, os cortes disfarçados foram utilizados. Em uma entrevista de Hitchcock para Truffaut, em um livro, Hitchcock comenta sobre isso, abre aspas. Uma dificuldade técnica foi essa interrupção forçada ao final de cada rolo, que foi resolvida fazendo passar um personagem diante da objetiva, para escurecer nesse momento, como por exemplo um plano de detalhe sobre o paletó de um personagem.
e no começo do rolo seguinte, retornava igualmente em plano de detalhes sobre seu paletó. Fecha aspas. Rope, you know, which was shot with one camera all the way through without any cutting. The main thing was that the actors were moved around to create their own close-ups. In other words, it's not just moving the camera, but moving the people backwards and forwards towards the lens so that automatically they make their own close-ups or their own waist shots and what have you. I should think that would require quite a bit of preparation in advance. Oh, definitely, yes. More so than the usual picture. Well, not because the usual picture, you see, is shot in little pieces and edited and put together afterwards. But here you have to anticipate all the requirements you may need dramatically, you see, in the movement of the camera and the size of the image on the screen. Now, this is taken on a new perspective. You mean that you actually shot the picture continuous, more or less? Continuously. Like we would do stage play. As a stage play, but with the idea behind it that the audience are looking at a screen, in other words, you see. In a stage play, which is a fixed thing, the eye wanders all over the stage. But in movies, of course, we have to provide the eye. Hitchcock explica essas técnicas de operação da câmera, abre aspas. A técnica da câmera móvel tinha sido ensaiada antes nos seus menores detalhes. Trabalhava-se com dolly e no chão. Havia pequenas marcas e números discretos escritos no solo, e todo o trabalho do câmera com o dolly era chegar sobre tal número em tal frase do diálogo, depois a tal outro número e assim por diante. Quando passávamos de um cômodo a outro, a parede da sala ou da entrada sumiam sob trilhos silenciosos. Os móveis também, montados sobre rodinhas, eram empurrados pouco a pouco. Então imagina o trabalho que era para fazer toda essa movimentação e toda essa edição do filme, que essa edição, na verdade, ela é feita dentro da própria gravação. Então, muita gente fala que o Festim Diabólico ele é um filme que possui pouca edição, mas, na verdade, possui pouca edição pós, né? Pouca edição técnica, de efeitos especiais, de muitos cortes, por exemplo. Mas, durante a gravação, era um trabalho muito intenso para fazer tudo ali acontecer de forma perfeita. Então, tudo ali está onde devia estar e tudo acontece do jeito que devia acontecer. Afinal, Alfred Hitchcock era um diretor muito metódico e, né, genial. Então é isso, muito obrigado, até mais, tchau.